Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Está no ar mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, tempo litúrgico que a igreja nos orienta a viver um processo de conversão. É tempo também de nós ajustarmos o nosso coração e também de confessarmos que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Salvador. E é justamente sobre isso que nos fala a primeira leitura da liturgia de hoje. Por isso que logo tão cedo, neste iniciozinho de semana, eu já convido você a meditar comigo a palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nós iniciamos o programa falando sobre o tempo litúrgico que nós já estamos vivenciando, o tempo litúrgico da Quaresma. E para que a gente possa aprofundar mais sobre este tema, é que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. Olá, para você que está acompanhando o programa Em Tuas Mãos, nós vamos conversar agora com a irmã Irani Pereira, que faz parte da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, que tem como fundadora a bem-aventurada Savina Petrilli. Irmã, seja muito bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, eu desde já agradeço o convite para participar desse programa, que realmente tem uma importância muito grande da caminhada da nossa Arquidiocese de Teresina. Então, irmã, estamos vivenciando o período quaresmal, né? Justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar agora. O que é a Quaresma? O que a Quaresma representa para nós cristãos? A Quaresma é um período muito importante para nós cristãos. Nós vivemos a preparação mais intensiva para a grande festa da Igreja Católica, que é a festa da Páscoa, na qual nós celebramos a ressurreição de Jesus. A Quaresma são justamente 40 dias que nós passamos nos preparando para celebrar a Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa. Esmola, oração e jejum são os 3 pilares desse período quaresmal, da Quaresma. Como nós cristãos devemos viver intensamente esse período? Nós temos como exemplo a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, antes de começar a sua missão, ele passou 40 dias no deserto se preparando para assumir a sua missão. E nós cristãos também devemos nos preparar bem para celebrar a Páscoa. O jejum significa dizer, é aquela experiência que se faz da relação com Deus e com as pessoas. O jejum, a oração e a esmola nos preparam melhor para a vivência da Páscoa. E quando nós vivemos a esmola, não é simplesmente a esmola material, mas é também um compromisso espiritual que nós cristãos assumimos para viver bem a nossa preparação quaresmal. A oração é o foco principal, é tanto que durante esse período a igreja nos convida a intensificarmos a nossa vida de oração. Ou seja, uma das orações tradicionais que nós cristãos católicos rezamos é a Via Sacra. E a Via Sacra, a igreja nos convida que nós a rezemos todas as sextas-feiras do período quaresmal, para recordar, sobretudo, a paixão e o sofrimento de Jesus que deu a vida para nos salvar. Irmã, uma das penitências que a Igreja Católica propõe é justamente a abstinência de carne nas sextas-feiras, né? Então, como os católicos, os cristãos devem viver, encarar esse momento? Realmente, a igreja nos propõe essa experiência de fé.
Porque não é simplesmente deixar de comer a carne nas sextas-feiras da quaresma. O fato da gente não comer carne significa também viver em solidariedade aos pobres. Não é? Nós sabemos que é comum da nossa realidade, sobretudo a situação dos empobrecidos no Brasil, nem sempre tem condições de comer carne todo dia. Não é? E nós, cristãos, na quaresma, nós nos abstemos de comer a carne e, sobretudo, colocando nesta intenção de solidariedade com quem não tem. Não é? Então, o peixe que nós comemos na sexta-feira significa também a recordação de um dos símbolos do cristianismo na época de Jesus. Então, comer o peixe, nós recordamos que o próprio Jesus, não é, começou a sua missão convidando pescadores para serem pescadores de homens. Então, o peixe tem um significado importante na vida dos cristãos. Por isso, a igreja nos convida para que nós possamos, nas sextas-feiras da quaresma, nos abster da carne e comer o peixe. Realmente uma proposta de vivência, de penitência. Irmã, alguma passagem bíblica se refere à questão dos 40 dias da quaresma? Sim, não é? Nós temos como fonte a passagem bíblica que nos lembra preparação e conversão. Por exemplo, no livro do Gênesis, nós encontramos aquele episódio em que o mundo foi acabado com água. Noé passou 40 dias e 40 noites dentro de uma arca para salvar a sua família, e o restante das pessoas, né, foram mortas no dilúvio. Nós temos também a importância dos 40 dias no livro do Evangelho de São Mateus, que ele recorda que Jesus, antes da sua missão, passou 40 dias se preparando para assumir a sua missão. São 40 dias de preparação para uma vida nova. Então, o número 40 também significa a caminhada que o povo hebreu fez durante 40 anos no deserto para chegar até a terra prometida. Então, o número 40 tem uma simbologia muito importante, significa tempo propício para conversão e mudança de vida. Então, nós agradecemos a presença da irmã Irani Pereira aqui conosco, esclarecendo algumas dúvidas sobre esse período quaresmal. Irmã, muito obrigada pela sua participação. Eu também agradeço esse momento importante e lembro a todos nós cristãos católicos que é importante viver a quaresma como esta verdadeira preparação para celebrar a Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa. Uma vez que a Páscoa é essa oportunidade de passagem, né? A origem da palavra Páscoa significa passagem, ou seja, mudança de uma vida para uma vida melhor. Então, que cada um de nós possa aproveitar bem, cada um de nós cristãos, esse tempo da quaresma, para que nós possamos celebrar a Páscoa de Jesus e também a nossa, sobretudo no foco espiritual, humano e religioso. Eu desejo uma boa quaresma para todos nós cristãos católicos, especialmente da nossa Arquidiocese de Teresina. Nós vamos acompanhar agora um testemunho de fé e conversão. Vamos conhecer a história do casal Elane e Marcelo, que juntamente com as suas filhas têm uma caminhada de fé na paróquia São José Operário. Elane e Marcelo estão casados há 15 anos. Mesmo sendo de famílias católicas, o casal vivia timidamente a religião dentro de casa. Até que após 1 ano de casados, Elane e Marcelo vivenciaram o encontro de casais com Cristo da paróquia de São José Operário, na Forania Norte. A iniciativa partiu de Marcelo e foi justamente no período em que eles estavam encontrando dificuldades para se adaptar à rotina da vida matrimonial. No começo do nosso casamento foi realmente muito complicado, né? Uma vivência difícil, a gente se desligar desse universo da vida de solteiro, muito difícil mesmo, né? Então, para a gente superar esse momento de dificuldade, nós recorremos à igreja, né? Foi só a partir daí que a gente realmente conseguiu compreender e vivenciar, de fato, o sacramento do matrimônio. Ao longo dos 3 dias de encontro de casais com Cristo, eu posso dizer para você que foi talvez os momentos mais emocionantes que eu tive na minha vida, tirando o nascimento das minhas filhas, foram momentos realmente de muita emoção, que me tocaram realmente, tocaram o meu coração. Tocaram porque tem casais maravilhosos, tem pessoas maravilhosas, e eu posso dizer para você que eu fui de coração aberto. Eu estava disposto a mudar
não sabia como. Então eu encontrei no Encontro de Casais com Cristo essa mudança, me ajudou bastante, ainda hoje me ajuda. Eles são pais de Ana Beatriz, de 14 anos, e Maria Júlia, de 7 anos. E a oração faz parte da rotina da família, mesmo que rapidamente antes de saírem para as atividades do dia. Sempre juntos, a família dedica alguns minutos do dia para a partilha da palavra. Os pais, que atualmente pertencem também à pastoral familiar, falam do desafio de educar as filhas na fé cristã. Porque tem as influências, né? A gente faz a nossa parte, incentiva, dá o exemplo, faz as orações diárias. Eu acho que a maior forma de evangelizá-las é através do nosso exemplo. O nosso convívio, a nossa harmonia, vai ensinando, né? Vai evangelizando. E a gente é desafiador porque o mundo lá fora não ensina exatamente o que você quer ensinar para suas filhas dentro de casa, né? E assim, nós procuramos encontrar momentos para estarmos juntos, rezarmos juntos, termos nossos momentos de lazer. Dentre eles, hoje, nós diariamente encontramos um momento quando nós estamos levando nossas filhas à escola, é um momento que a gente reza, é um momento que nós encontramos para estarmos em oração. Então, aproveitamos aqueles 10, 15 minutos para poder estarmos em oração. As duas meninas sentem o amor e o carinho dos pais e sempre aproveitam os momentos em que estão juntos, fazendo atividades em família. Eu gosto de fazer muitas coisas também, brincar, começar a sair. A gente reza e a gente conversa. Um casal jovem que sentiu a necessidade de ter Deus em sua vida. Eles buscam juntos todos os dias se fortalecerem em Deus, para resolverem as dificuldades que surgem na vida. E ainda tentam transmitir essas experiências dentro e fora de casa. É assim que Elane e Marcelo vivem em família. Minha família é minha base. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas antes eu quero fazer um convite para que você acesse o nosso canal do YouTube, o link aparece logo abaixo no seu vídeo, justamente porque todo o conteúdo que é exibido aqui no programa Em Tuas Mãos é publicado também neste canal, por isso acesse, se inscreva, deixe o seu like nos vídeos e também compartilhe o nosso conteúdo evangelizador com quem você desejar, tá bom? Em Tuas Mãos. E olha, gente, a Via Sacra é uma oração que nos ajuda, neste período da Quaresma, a compreender e também a contemplar os passos de Jesus, desde a sua paixão até a sua ressurreição. E é justamente sobre esse assunto que você acompanha agora esta entrevista. No quadro Bons Conselhos de hoje, nós vamos conversar agora com o Padre Amadeu Matias sobre a Via Sacra. Padre, muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Olha, muito obrigado, é um prazer estar aqui com os telespectadores desse programa tão querido da Arquidiocese de Teresina. Padre, como a Via Sacra nos prepara para viver uma Semana Santa? A Via Sacra nos prepara para viver a Semana Santa porque ela dá a nós a oportunidade de fazer um caminho com Jesus, retomando os últimos momentos da sua vida, desde o seu processo até o seu sepultamento. E hoje, inclusive, se coloca a 15ª estação para recordar também a ressurreição. É importante perceber que é um exercício sentimental, num primeiro momento, no sentido de que é uma tentativa de reviver historicamente aquilo que aconteceu com Nosso Senhor, mas é claro que o que é importante aí é o que provoca no cristão, não é? Quer dizer, ao tempo em que você vai retomando aquelas várias cenas, da gente ir fazendo aquilo que São Paulo diz, da gente ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de comunhão, de união com Ele. Ele deu a vida por mim e eu quero experimentar o que Ele experimentou. Padre, trazendo para a nossa realidade, como nós cristãos devemos relembrar esse sentimento, esse sofrimento de Jesus durante a Via Sacra? Olha, os cristãos, nós cristãos, precisamos nos colocar no lugar de Nosso Senhor numa perspectiva
de solidariedade que ele teve com as nossas dores. Então, nós vivemos a união com nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu por mim, por nós, pela humanidade inteira, à medida em que, penetrando, quer dizer, interiorizando, acho que a palavra melhor é essa, interiorizando, assimilando as dores de nosso Senhor, sermos nós também solidários com os irmãos e as irmãs hoje, que é a dimensão do amor oblativo. Há um tipo de espiritualidade que a pessoa vive como uma espécie de bem-estar. Então ele pode achar, puxa, eu alcancei no meu exercício de via sacra um sentimento de dor, como colocando-me no lugar de Jesus, que sofreu por mim as chicotadas, sofreu por mim os cravos na cruz. Isso é um exercício que pode ser legítimo, ou é legítimo. Há santos que tinham, inclusive, as chagas, São Francisco de Assis, por exemplo, e nos nossos tempos o São Padre Pio também. Mas é importante perceber que esta experiência é para nos configurar com nosso Senhor, para que nós sejamos solidários com os sofredores do mundo de hoje. Este é o grande exercício. Como é que eu vivo o meu segmento de Cristo, que fez o bem para mim, para que eu faça o bem para os outros, especialmente carregando as dores dos outros. Então, celebrar o exercício da via sacra num ato individual, piedoso, de um crescimento espiritual em que cada um se basta a si mesmo, não é um exercício cristão. O exercício cristão é aquele que me leva a amar como Jesus amou. Padre, em relação às estações, são 15 estações da Via Sacra. Tem alguma que o senhor destacaria? Veja, como é importante essa sua pergunta. Primeiro, eu quero dizer com relação à prática da Via Sacra. É importante compreender assim, os exercícios espirituais, eles são necessários para cultivar na vida interior de cada um de nós a configuração com nosso Senhor. Então, o exercício da via sacra, ele supõe justamente esta compreensão da vida toda de Nosso Senhor. A vida toda de Nosso Senhor, ela é importante. E a via sacra é a culminância desta vida toda. Então, ao olharmos a Jesus na via crucis ou crucis, é muito importante olharmos Jesus que passou no mundo fazendo o bem, que passou no mundo amando, perdoando, falando do amor do Pai do céu, nos chamando a viver o amor aos inimigos, nos chamando a viver a comunhão entre nós. Entretanto, quando nós acompanhamos a via sacra, é importante a gente se colocar numa atitude de quem se pergunta quais são os sentimentos de Nosso Senhor carregando, sendo condenado à morte, sendo flagelado, carregando a cruz, caindo, sendo ajudado, encontrando a mãe, encontrando as mulheres de Jerusalém, caindo novamente, sendo crucificado, sendo lançado na cruz. Quais são os sentimentos de Nosso Senhor? É muito importante perceber um homem que caminha livremente por amor, vai assumindo com altivez esse momento de destruição, a destruição do corpo, mas é a destruição do mal, mas é a destruição do pecado, da morte, que Jesus entrega a sua vida por isso. Ele é redentor. E a ação de Jesus é redentora porque ele passou por todos esses sofrimentos ou porque ele amou. A ação redentora de Nosso Senhor, ela é fundamental por conta do amor. Como a dizer, o sofrimento vem em decorrência de. Ao mesmo tempo, olhando para a via sacra, verificamos que ela terminava então na 14ª estação com Jesus enterrado. E a religiosidade, não só até a teologia, vai percebendo que nós precisamos tratar do Cristo ressuscitado. Ele é o crucificado, ele é o ressuscitado. Precisamos viver essas duas realidades. O que aqui em Teresina, o nosso arcebispo atual, de maneira muito, muito sábia, de pastor, nos conclama a celebrarmos a Sexta-feira da Paixão, fazendo
o exercício da liturgia do Cristo morto e daquela caminhada que se faz no centro de Teresina com o caixão de Nosso Senhor e com Nossa Senhora chorando, mas nos convida também para o domingo de Páscoa, nos encontrarmos no Ressuscita Teresina, para dizer essas duas realidades, elas estão presentes. Então vejam que nós somos convidados neste exercício da Via Sacra a perceber que importante aí é Cristo. E importante é Cristo porque nós, até olhando para a cruz, nós não vemos a cruz, nós vemos o crucificado, nós vemos o Senhor, Ele me ama, Ele deu a vida por mim. Isto é importante, é esse exercício de comunhão com a pessoa de Nosso Senhor e não uma preocupação, digamos, com uma prática que a gente poderia dizer religiosa. Nós agradecemos, então, a participação do Padre Amadeu Matias aqui conosco, esclarecendo e nos dando bons conselhos para melhor viver esse momento de Via Sacra. Padre, muito obrigada pela sua participação. Olha, eu é que agradeço. E vocês sabem que dentro desta intuição, não digo só intuição, inspiração de Deus, o Brasil faz a campanha da fraternidade durante a nossa preparação para a Páscoa. Para dizer, a gente celebra bem os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, se nós hoje nos amarmos, nos solidarizarmos, construirmos a fraternidade. O que é que Jesus fez? Nos fez filhos e filhas do Pai do céu, irmãs e irmãos. É a dimensão política da fé, social da fé. Como isto é importante. A alegria foi minha, o desejo de que todos nós tenhamos um abençoado tempo de Quaresma, uma Semana Santa vivida nas liturgias da igreja e não nas fazendas ou nas praias ou nos sítios com muita alimentação e bebida, mas nesse exercício de sintonia com Nosso Senhor, para ressuscitar com Nosso Senhor e viver a vida nova que Jesus trouxe para nós. E a nossa equipe de reportagem esteve presente, participou da missa de cinzas realizada na Catedral de Teresina na última quarta-feira. Vamos acompanhar detalhes de como foi este início do período quaresmal aqui na nossa arquidiocese. No último dia 6 de março foi celebrada a missa da quarta-feira de cinzas. Na Catedral de Nossa Senhora das Dores, a missa foi presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, que fala do significado desse momento para a Igreja Católica. Nós somos criaturas passageiras. Assim como coisas tão sólidas como uma árvore gigantesca vira cinzas, nós também um dia viraremos pó. De tal sorte que as cinzas nos recordam que tudo neste mundo é passageiro, né? Até o ser humano vira pó, né? Então, não nos envaidecermos com o que somos, com o que temos, porque tudo isso é transitório, mas usarmos bem das coisas que temos para uma vida saudável e para ajudar os outros, principalmente aos necessitados. De modo que cinzas recordam, numa palavra, nossa fragilidade humana e também a vaidade das coisas que passam. A quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, um período litúrgico de 40 dias que deve ser destinado à reflexão. Para os fiéis que estavam presentes na missa, o momento é de se aproximar mais de Deus. Essa caminhada de 40 dias para nós é um retiro que nós vamos caminhando exatamente para chegar à ressurreição. Para mim é uma reflexão que a gente tem, só não hoje, mas sempre, porque hoje não leva mais nada a sério. Eu acho muito importante. Esses 40 dias para mim é muito importante e para muitos também, né? Em tuas mãos. E olha, gente, em todos os meses a gente faz questão de apresentar para você o pedido de oração do Papa Francisco, até para que nós possamos estar unidos, em comunhão com toda a Igreja e com o Santo Padre. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad
le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. E agora é hora de ficarmos por dentro das notícias da CNBB. Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Nos dias 26 e 27 de fevereiro, ocorreu a primeira reunião do ano do Conselho Episcopal Pastoral, o CONCEP. O Conselho é constituído pela presidência da CNBB e pelos presidentes das comissões episcopais pastorais. Na reunião, os bispos seguiram na elaboração do texto da campanha da Fraternidade de 2020, cujo tema é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Também houve o comunicado das ações desenvolvidas pelas comissões episcopais pastorais. Você pode conferir tudo o que aconteceu no encontro e um balanço sobre o trabalho das comissões da CNBB no último quadriênio em nosso portal. O Papa Francisco transferiu Dom Adair José Guimarães da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, em Goiás, para a Diocese de Formosa, no mesmo estado. Atualmente, a Diocese de Formosa tem como administrador apostólico o arcebispo de Uberaba, em Minas Gerais, Dom Paulo Mendes Peixoto. O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, enviou saudação a Dom Adair. Com a chegada da Quaresma, a Igreja no Brasil inicia a campanha da Fraternidade, que este ano traz como tema Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça. Nesta edição, a temática traz uma reflexão de como as políticas públicas impactam a vida cotidiana das pessoas. Além disso, é um momento de mostrar a realidade e chamar a atenção de que ainda é preciso lutar por garantias de direito para a população, em especial as mais pobres. No tempo da Quaresma, o convite da campanha da Fraternidade é para trilhar um caminho de transformação em Cristo. A Igreja convida neste tempo de mudança e de conversão a meditarmos, refletirmos e rezarmos por uma realidade concreta para a transformação da sociedade. A CNBB preparou um documentário especial sobre a CF 2019 que explica o processo e o ciclo das políticas e apresenta experiências da própria Igreja com ações concretas que fazem diferença na vida de milhares de pessoas que tanto necessitam. Confira também em nosso portal. Seminário em vista do Sínodo da Pan-Amazônica é realizado no Vaticano. A Arquidiocese de Belo Horizonte vai erguer memorial em homenagem às vítimas de Brumadinho. E o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, tem novo diretor. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Até a próxima semana. Na manhã da última quinta-feira, dia 7 de março, a Arquidiocese de Teresina promoveu o lançamento da campanha da Fraternidade de 2019 para a imprensa e autoridades políticas. Na ocasião, foi apresentado o tema da campanha que esse ano discute fraternidade e políticas públicas. Para o coordenador arquidiocesano da campanha da Fraternidade, Padre Leonildo Campelo, o tema deve ser discutido na sociedade. Porque políticas públicas em nosso país deixa a desejar. Questão de educação, saúde, habitação, transporte e lazer. Então a igreja, como caminha, não é? É uma igreja que é o mesmo céu, mas ao mesmo tempo é do mundo. Então ela favorece, ela leva o povo a despertar nesse sentido, para que nós possamos acordar e exigir os nossos direitos, porque nós somos cidadãos inseridos aqui no mundo, mas voltados para o alto. E para que nós tenhamos uma sociedade justa, é necessário uma reflexão. De acordo com o arcebispo de Teresina, a igreja deve provocar a discussão de políticas públicas entre os fiéis. A campanha da Fraternidade consegue atingir a sociedade, não apenas o interno da igreja. E o faz, sobretudo, porque, tendo uma abrangência social na sua temática, ela
incide sobre desafios da sociedade. Eu disse a vários que me entrevistaram antes que desde 2014 o nosso país parece que está emperrado, né? Não consegue destravar para políticas públicas, porque a política tem sido manter-se no seu lugar, livrar-se da cadeia, obter benefícios mais grupais ou pessoais. Então, creio que chegou a hora de nós, superando essa fase sombria da nossa pátria, entrarmos numa campanha mesmo de políticas públicas. E aí que a igreja entra levantando temas nas pregações, nas reflexões, nas orações, nos cantos, inquietando a consciência dos católicos, dessa forma também criar um núcleo de inquietação para a sociedade. Entre as autoridades que se fizeram presentes no evento de lançamento da campanha da Fraternidade, o secretário municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, Samuel Silveira, fala sobre a relevância do tema para a sociedade. A principal relevância dessa discussão é justamente aclarar com a luz mais forte, mais brilhante, o dia a dia da nossa comunidade e fazendo isso considerando as nossas políticas públicas. Muitas vezes a gente fala esse termo e sequer tem razão do que seja. E as políticas públicas como um todo basicamente são ações em favor do dia a dia comunitário, ações em favor da nossa sociedade e ações feitas pelo poder público constituído pelos impostos, pelas contribuições de cada cidadão. Então é um tema que é muito próprio de cada teresinense, de cada brasileiro. E é importante que esse mesmo teresinense, que esse mesmo brasileiro venha aqui nesse palco, que é a campanha da Fraternidade, avaliar, revalidar ou não as ações públicas que ocorrem e, a partir disso, construirmos aí um país, um estado, uma cidade melhor. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você para acompanhar o programa Em Tuas Mãos no Rádio, o programa que é transmitido pela Rádio Pioneira FM 88.7, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Vale a pena sintonizar, participar, deixar algum recado, algum aviso da sua paróquia, da sua comunidade. Você tem espaço garantido na Rádio Pioneira de Teresina, tá certo? Em tuas mãos. E agora nós vamos acompanhar o quadro Igreja em Ação, um momento de apresentar para você aquilo que a igreja realiza como ação evangelizadora. A Casa Savina Petrilli presta serviço em acolhimento para crianças e adolescentes do sexo feminino, sob medida de proteção e em situação de risco social e pessoal. O mais novo projeto desenvolvido pela Casa é o Talitha Cum, que visa trabalhar o empoderamento dessas crianças e adolescentes, como explica a assistente social Lucélia Silva. Então, todas essas crianças e adolescentes serão beneficiadas, eles vão participar de oficinas socioeducativas, atividades pedagógicas e atividades dirigidas, que serão desenvolvidas pela equipe que fazem parte do Talitha Cum. Então, serão temas transversais que serão trabalhados com essas crianças, entre alguns temas que são da realidade deles. A gente vai fazer esse levantamento para que eles também possam dizer temas que eles querem que sejam trabalhados com eles. Atualmente, em média, 20 meninas são atendidas pelo projeto Talitha Cum. Mas o objetivo não é somente trabalhar esses aspectos do empoderamento dentro da Casa Savina Petrilli. A ideia é que mais crianças e adolescentes tenham acesso a esse trabalho. O aplicativo Tô Ligada é uma ferramenta que a gente irá disponibilizar, e as meninas da Casa Savina Petrilli irão contribuir com a gente nesse sentido de publicizar esse aplicativo junto às escolas. É um aplicativo que a gente tem a pretensão de ser um mecanismo de informação de onde ocorre violação de direitos, para que o próprio jovem ele possa informar e saiba onde buscar a proteção dos seus direitos. Ou seja, é um projeto que começa aqui, mas a ideia é expandir também para a comunidade, para a cidade. Exatamente. É um projeto que começa aqui, mas que não fica aqui, ele se expande por toda a cidade. O nosso objetivo é que toda a sociedade tenha conhecimento desse aplicativo e contribua para a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Apesar de recente, o projeto já ganhou reconhecimento nacional com o apoio do Criança Esperança.
Para a diretora da casa, a irmã Raimunda Lopes, isso mostra a integridade dos projetos que são realizados pelas Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. Quando a gente pensou no Talitha Cumi, criança, jovem, levanta-te, porque a gente pensa que tantos jovens, tantas crianças sofrem tanto tipo de violência e que a gente pode estar amenizando e empoderando esses jovens a se libertar, a se empoderar e estar também, junto com a gente, né, fazendo com que esse trabalho, né, seja mais divulgado. Olá, no Dicas da Fé de hoje eu apresento para vocês a obra do padre Cleiton Viana da Silva, intitulada Confessar o que, para quê e como. Uma dica excelente para quem pretende fazer uma boa confissão. Antes de iniciar uma confissão, muitas vezes somos tomados por medos e dúvidas. Dúvidas sobre para que precisamos nos confessar, se é necessário mesmo confessar-se com um padre, o que devemos confessar e como é o melhor modo de fazer uma boa confissão. O medo que sentimos é porque nos perguntamos se esgotamos a misericórdia de Deus. Vale a pena lembrar o ensinamento do Papa Francisco. Deus não se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. E este livro pretende oferecer ajuda, ser um ponto de partida para o leitor encontrar alegria preparando-se e confessando. Então aproveite essa dica especial da fé. Eis que já estamos em plena quaresma. Hoje é o primeiro domingo da quaresma. A igreja nos convida, irmãos e irmãs que conosco estão nesse programa Em Tuas Mãos, nos convida a entrar numa grande caminhada quaresmal. Uma caminhada que tem como ponto-chave a Páscoa, que tem como objetivo chegar à Páscoa do Senhor. A quaresma é uma caminhada pascal. A palavra Páscoa significa passagem. Nós queremos passar da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a graça. Então, Jesus mesmo vai nos guiar nessa caminhada, como divino mestre, homem da misericórdia, do perdão e da graça. E ele abre a quaresma para nós, dando o exemplo da sua própria vida. Como é que nós podemos vencer as tentações? Todo mundo diz, parece que o diabo está me atentando. Oh, que coisa horrível, né? Eu não quero fazer isso, é uma tentação. Nós experimentamos como que duas forças dentro de nós, uma puxando para um lado e outra puxando para o outro. Não há dúvida, é assim mesmo. A força de Cristo nos puxa para cima, para as coisas do alto, para o bem, para o amor. As forças do mal nos puxam para o ódio, para o fechamento, para as trevas. Então é preciso, de fato, força e força interior da graça de Deus para nos manter no caminho sem nos desviarmos, porque as tentações chegaram para Jesus e chegam também para nós. Agora, elas são ocasião de nos provar se nós estamos, de fato, decididos a andar no bom caminho ou se estamos aí porque estamos. Então, a quaresma é um tempo de decisão, onde nós queremos ser guiados por Jesus na vitória contra o mal. E veja que tentações o demônio fez a Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Ora, quem estava 40 dias jejuando, imagine se não tinha fome. E Jesus então vai dizer a ele, não só de pão vive o homem. O demônio percebeu, não, pelo prazer eu não consegui dominá-lo. Então eu vou agora tentar dominá-lo pelo ter. Levou
a um lugar alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isto será teu. Quer dizer, o demônio diz a Jesus que ele pode ter todas aquelas belezas, aquelas riquezas que ele viu, se ele fizer disto o seu Deus. Aí nós vemos como o demônio é mentiroso. Quem que deu a ele essas coisas? Em lugar nenhum está escrito na Bíblia que Deus deu ao demônio os bens da terra. Os bens da terra ele confiou a nós, e são dele, não do demônio. Mas ele mente a Jesus: são meus, agora eu te dou com uma condição: se tu prostrado me adorares. Quer dizer, se Jesus trocasse o Pai do céu pelos bens da terra. E aí, como Jesus dá uma resposta forte para ele, diz, a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então vem a última tentação. Ele já tentou com o prazer, já tentou com o ter, agora vai tentar com o poder. É a tentação mais sutil que nós temos na vida, de pisar os outros, de querer ser mais do que os outros. Ele diz: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ele queria que Jesus se jogasse do alto. Eu já vi esse local na Terra Santa. Dá mais ou menos uns 20 e tantos metros de altura. Ele se jogando, voando assim, todo mundo ia bater palma. Olha que homem maravilhoso, que poder ele tem. Mas aí o poder era um poder para si próprio, para se envaidecer. Jesus usa de poder sim, mas quando ele usa de poder? Para curar um doente, para consolar quem está triste, para ressuscitar o filho da viúva de Naim, usa de poder para fazer um aleijado andar, usa de poder para abrir o coração do homem à conversão. Seja esse primeiro domingo da Quaresma um convite a sentarmos na sala onde Jesus, o Divino Mestre, nos ensina a percorrer esse caminho da santidade. E por hoje é só, mas antes eu quero desejar a você uma santa Quaresma e que nós possamos vivenciar de fato este tempo litúrgico como um tempo de mudança, um tempo de conversão, um tempo para que nós possamos refletir mais a palavra de Deus e assim mudar os nossos atos, as nossas atitudes, tudo em preparação para a grande festa da ressurreição do Senhor, tá bom? A você então, um abençoado dia e a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos
criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na tua sociedade, da ação política com fé participar, é o dom de Deus que faz do amor fraterno